Bom dia, gente, tudo bom? Hoje eu vou trazer mais uma vez sobre os meus investimentos, né? Mas eu queria também compartilhar essa fase que eu tô da vida que tem sido muito, assim, prazerosa, né, de viver. Quando a gente olha nos meus investimentos, eu consegui chegar, né, nos 795, né, de dividendo. Eu superei a minha meta, né, que era para esse ano alcançar 750. Tem principalmente dois ativos que estão aumentando um pouco mais do que deveriam, que é o Core e o FGAA, que eles estão pagando mais do que o seria o recorrente deles. Isso leva um pouco meus dividendos para cima, mas mesmo sem eles, até o final do ano, com certeza, né, eu consigo esse valor de maneira sustentável, né? Então isso me traz um alívio, porque pelo menos agora o financiamento do meu apartamento eu já tenho ele coberto. Eu pensei bastante sobre como que eu ia planejar os próximos passos. Eu pensei inicialmente em colocar outras contas, né? E tentando alcançar os dividendos nesse local, alcançar os dividendos que paguem, né, essas outras dívidas. Mas depois de pensar bastante, refletir bastante, eu vi que eu não tinha um plano de longo prazo detalhado, né? Detalhado de uma maneira assim, de equilibrar, né? De ser ao mesmo tempo realista e ao mesmo tempo colocar outras metas, né? E desde que eu comecei a investir, minha meta tinha sido alcançar esses 750 para ficar tranquilo em relação ao financiamento do meu apartamento, né? Mas eu precisava de um planejamento melhor e eu também realmente não sabia exatamente como. Eu vi o Leanderson então falando sobre planejamento financeiro, né, no vídeo dos economistas, e achei assim fantástico, né, os conhecimentos que ele trouxe, né? Então, a partir daí eu comecei a me organizar um pouco melhor, a repensar várias coisas, e hoje eu tenho um planejamento muito mais bem estruturado. Além do mais, eu gostei tanto dessa área, né, que eu aproveitei a oportunidade que eles deram, né, de você se associar, né, a Grão e você participar dessa formação, dessa capacitação, para você também se tornar um planejador financeiro. Para mim fez muito sentido, porque eu sou formado em matemática e meio que apaixonado por investimento desde que eu comecei a investir. Então eu achei que essa era uma oportunidade que eu não poderia deixar, né, de aproveitar. E tô no meio dessa capacitação. No meio não, talvez no começo ainda, né? Se der tudo certo, até o final do ano eu começo a atender as primeiras pessoas, porque é uma formação em parceria. Então você termina recebendo alguns leads através deles. É claro, né, depois de concluído todo o processo, que abrange você passar por toda a capacitação, todas as aulas, né, ser aprovado e passar por outras entrevistas também. Mas acredito que são processos que eu acho que eu não vou ter dificuldade, até porque muita coisa eu já vim estudando, que eu estava estudando, eu cheguei a estudar para tirar um certificado quando eu cheguei a participar de algumas reuniões, né, do comitê de investimento do RPPS da prefeitura que eu trabalho, né? Então eu já tinha estudado algumas coisas. Depois eu comecei a estudar por conta, né? Para tirar o CPA10, tinha pensado em tirar o CEA, só que nesse inteirinho apareceu essa oportunidade que para mim pareceu providencial, né? São coisas da vida mesmo, porque eu sempre
eu sempre, né, depois que eu comecei a investir, vi o potencial, né, que tem os investimentos de te dar uma liberdade financeira, né, de propiciar uma aposentadoria mais tranquila, de gerar renda passiva. E eu estimulei muita gente, né, a investir. Inclusive algumas pessoas, alguns amigos, eu ofereci, eu falei, ó, se eu te passar tal valor, né, claro, é irrisório ali, mas só para você ver como que é tal, eu até mostro, né, os investimentos que eu tenho, se você quiser se inspirar, né. Então eu cheguei a fazer isso algumas vezes e eu percebia que a pessoa não conseguia continuar. Então, algumas pessoas eu ajudei a dar esse pontapé inicial, só que não se tornava um hábito recorrente. E eu sentia que faltava esse planejamento. Então, como planejador financeiro, eu achei que era uma baita oportunidade de fazer exatamente isso que eu estava querendo, né? É uma profissão bem interessante, onde você vai junto com o cliente prospectar algumas coisas. Então você vai começando a olhar, né, objetivos de longo prazo, aposentadoria. Claro que depende de caso a caso, né? Às vezes alguma dor que traz a pessoa, né? Então às vezes ela quer se livrar de dívidas, então aí eu teria que otimizar o financeiro dela, e aí vem renegociação de dívidas, tem otimização, né? A gente pode sugerir até uma renda extra se a gente entender ali que cabe dentro, né, da vida da pessoa, né? Dentro do círculo de interesse dela. Então tem muita coisa envolvida e que eu acho que para mim fez muito sentido. Então eu tenho visto as aulas assim com bastante prazer, né? E tem sido uma fase, como eu disse, prazerosa, né? Então, provavelmente nos próximos vídeos eu vou trazer um pouquinho sobre isso, tá? Mas eu queria compartilhar também com vocês, porque provavelmente eu vou começar a trazer mais conteúdo sobre isso. E eu achei bem legal, viu? Porque, como eu disse, tem essa expectativa que você vai criando sobre metas a serem alcançadas, e aí você começa a entender a importância de você gastar menos do que você ganha, para você poder poupar e fazer os objetivos, né? E isso faz uma diferença muito grande no longo prazo, tá bom? Dá para ver isso na prática, porque esse é o 42º mês que eu estou investindo. Eu recebi de dividendo agora 795. E como todo vídeo sobre dividendo, a gente dá uma olhada no comparativo aqui dos dividendos, né? Para quem é mais atento, tem várias posições que eu já saí. Isso é normal, porque acontece que eu tinha até comentado no vídeo sobre movimentações que existiam algumas posições que eu queria diminuir, outras eu queria aumentar, né? Então algumas eu já saí, e no vídeo do meio do mês eu explico certinho como que foi a movimentação, tá? O RSAT, eu coloquei agora na carteira, por isso ele não veio dividendo, ele só vai vir dividendo no próximo, tá? Também eu vou comentar ele quando for no vídeo do meio do mês. Então, por enquanto, quando a gente olha os dividendos, a gente vê aqui no INRD, a gente vê que diminuiu um pouquinho, mas era normal. A gente tinha comentado que ele já estava no recorde quando ele alcançou os 62 centavos e agora voltou para 60 centavos. Normal, sem muita novidade, tá? E ainda está bem em linha com o que ele tem entregado, né, que é 63, 62, 60. Então, normal, sem muitas oscilações. Aqui a gente tem uma novidade, assim, uma surpresa, né, que é o CACRE. Eu já tinha falado nos outros vídeos que ele ia subir o dividendo, e aí ele já tinha subido o dividendo de 10 para 11 centavos.
e aí ele subiu mais uma vez para 14 centavos, porque ele é indexado à inflação, e a inflação veio alta, né, há alguns meses atrás. Então, é uma surpresa, mas não é tão surpresa assim, já era meio que esperado. Tá? E eu comentei bastante sobre a inflação nos vídeos anteriores dos dividendos da carteira. Tá? Mas você vê, causa um impacto grande, né? Para você ver, no mês anterior eu tinha recebido 400. Agora eu recebi R$56. Eu não tenho certeza se eu já tinha aumentado posição, se eu aumentei posição nesse tempo, não lembro. Mas é uma diferença assim, bem interessante. Acho que não, né? Mas independentemente disso, 27% é um valor razoável, né? Então a gente tem aqui outra alteração, foi o BBFO11, que é aquele fundo mais passivão. Ele tem, até eu achei algumas movimentações dele bem interessantes, né? A carteira dele ele tem 57% em fundos de papel, né, que eles falam, fundos de dívida. Então, isso, querendo ou não, faz o rendimento dele ser bem alto nessa época, né? Eu gosto desse fundo, já comentei sobre ele algumas vezes. É um fundo que me traz uma segurança, só que eu estava tão exposto a ele, né? Eu tenho uma posição relevante nele, né? Que aí eu preferi não aumentar mais, e no lugar dele eu comecei a colocar no KISS11, que é um fundo que eu acho parecido, né? É um fundo que deve seguir ali o Suno 30, ele tem uma liberdade na gestão de modificar um pouco, até para ganhar um rendimento a mais do que o Suno 30, mas o Suno 30 é a linha mestre dele, né? Uma linha que ele vai seguir. Se você tiver dúvida, depois pesquisa sobre Suno 30, ou então coloca nos comentários que eu explico um pouquinho melhor. KNCA baixou um pouquinho, mas é bem residual, né? R$1,20, agora ele pagou R$1,18, e aí ele ainda tem uma reserva bem robusta, então sem novidades, tá? BTCI também sem muitas novidades, subiu só 2%. Aqui o KNHF eu até deixei aqui pra gente dar uma olhada, ele tá com desconto aqui de 7%, né? O hedge fund dele, da Quineia, né? Eu achei interessante até destacar que ele está segurando um pouquinho o rendimento, tá? Se você pegar aqui, ó, resultado por cota em abril foi 1,10, ele distribuiu 95, pegou 15 centavos. Em maio ele teve o resultado de 1,20, ele distribuiu R$1, então ele segurou 20 centavos. Ele tem uma reserva de 82 centavos de reserva acumulada. Isso dá uma segurança bastante grande para ele. E ele pode até distribuir um pouquinho mais nos próximos meses, né? Mas tá em linha, não tem muita novidade não. E aí aqui ele explica um pouco, né, falando que em relação à inflação, ele até já está normalizado. Ele fala que reflete aproximadamente, né, os de maio, né? Variação referente aos meses de março e abril, patamares mais normalizados após níveis excepcionalmente altos em fevereiro de 2025, que aí deu um e pouco, né? Até um pouco mais de 1%. Então, esse é um patamar que ele considera adequado, mas ele também tem a Selic ali um pedaço, que aí ele está se aproveitando ainda dessa última alta, né? Então provavelmente aqui ele vai continuar alto. Dá para ver até nessa parte de resultado de instrumento financeiro, né? Resultado caixa, dá para ver que ele provavelmente já não tem muita coisa para trabalhar, né? Aqui ele teve uma alta, né? Ele tinha bastante coisa em caixa, e aqui ele começou a diminuir. Então
esse aumento aqui provavelmente foi em CRIs que ele foi adquirindo, né? E aumentou o resultado assim de modo bem interessante, né? Então eu tô gostando bastante do resultado dele. Então eu estou imaginando ali que ele vai pagar R$1. Se ele pagar um pouquinho menos, ele vai ter que compensar um pouco no próximo. Mas é aguardar para ver, tá bom? Aqui, ó. Aqui dá até para ver melhor, tá vendo? Que o que realmente subiu, né, foi os CRIs, né? O resultado do CRI dele que subiu bem. Ok. Continuando, a gente vê aqui o FVPQ. Esse aqui teve bastante novidade, ele estava pagando 50 centavos, dá para ver aqui no gráfico que ele deu uma subida muito grande. Ele pagou R$1. O que a gente vê de novidade é que ele, nos documentos que a gente acha lá, nos comunicados, agora vai trocar a gestora, né, que era a administradora, e agora vem a Red como administradora do fundo, e ela quer fazer a gestão do fundo, né? Foi aprovado, então agora vai ser a Red que vai fazer a gestão desse fundo aqui, né? Era um fundo bem passivão, tá? Ele tem um imóvel dele lá, que é esse Via Park Shopping. Ele está com uma inadimplência alta e uma vacância alta, porque estava bem mais alta, né? Então ele perdeu algumas lojas âncoras que ele tinha, está fazendo uma reestruturação lá. É um trabalho que leva tempo, e por ser um fundo mais passivo, eu acho que isso fez com que o movimento da Red fosse muito inteligente, né? De querer tomar o fundo, né? E conseguiu, né? O relatório deles, eu sempre critico, porque o último relatório que a gente tem é de maio e a informação é de abril, tá? Então eu não faço ideia porque subiu, mas quando a gente dá uma olhada ali no demonstração de resultado, a gente vê ali que até abril, tá vendo? Ele estava segurando um pouco o resultado por cota 65 e ele distribuiu 50. No ano, nesses 4 meses, ele tinha um resultado de 2,41 e um rendimento de R$2. Então, provavelmente agora em maio, eu imagino, mas não dá para saber, tá? Mas eu imagino que antes de sair, né? Antes de sair, ele fez essa entrega, né? E provavelmente deve ter zerado bastante o caixa, né? Não dá para saber, tá? Porque sem um relatório fica meio difícil, né? Mas assim, é possível que tenha tido um resultado realmente extraordinário, né? Mas eu imagino que eles devem ter usado um pouco da reserva, né? E entregado bastante coisa. Mas é aguardar, eu tenho que esperar pelo menos sair esse resultado, que vai sair provavelmente nesses dias agora de junho, finalzinho, né? Eu tô gravando dia 28 mesmo. E assim que sair, aí eu dou uma olhada para entender melhor o que aconteceu, né? A troca, não tem muito o que comentar. Eu gosto de fundos passivos, e aí não é o caso. Provavelmente agora ele vai ser um pouquinho mais ativo. Pode existir futuramente uma venda do imóvel, mas não dá para saber. É aguardar mesmo, né? Para a gente entender melhor o que vai acontecer, tá? Quem comprou ele a R$50 tá feliz, porque ele já está com R$70 e pagou R$1, né? Então, mas provavelmente esse valor de R$1 ele não é recorrente. Embora, como eu falei, eu tenho que esperar o relatório para a gente saber melhor, tá bom? E eu acho que é isso, gente. Uma novidade aqui também é o que FGAA, ele aumentou ainda um pouquinho, a distribuição, pouca coisa, mas aumentou. E eu achei bem interessante, né? Provavelmente por causa também do CDI. Eu acho que é isso, gente. A minha carteira eu comento geralmente no vídeo de movimentações, né? Mas eu posso adiantar, né? Como eu já tenho comentado algumas vezes, que eu tenho mudado minha carteira para uma parte mais passiva, né? Então,
quando eu olho aqui, quer ver? Quando eu olho aqui por setor, eu quero ainda aumentar um pouco, né, a minha exposição em FOFs. Eu tenho FOFs passivos e o FOF e Hedge Fund eu junto tudo numa camada só. Eu sei que é diferente, tá? Mas fica mais fácil para mim desse jeito. Então, eu tenho alguns FOFs mais passivos, como o Kisu, como o BBFO 11. Eu tenho fundos ali mais ou menos, que é o KNHF, que ele é um fundo mais tranquilo, ele é uma gestão ativa, né? Mas ele também não parte para a loucura, né? Então eu tenho o KNHF, eu tenho o CCME e eu tenho também fundos que são um pouco mais ousados, digamos assim, né? Então eu estou estudando como que eu reestruturo minha carteira, mas eu vou deixar ela um pouco mais passiva, né? Porque eu não quero ficar fazendo tanto giro na carteira. Um dos pontos é que para mim, por enquanto, não tem tanta necessidade assim. E segundo, porque eu não vou ter tanto tempo assim de ficar estudando os meus investimentos como eu tinha antes. Como eu estou estudando para essa formação, estou me especializando nessa parte de planejamento financeiro, e aí tem muito assunto, muita coisa. Então consumo muito do meu tempo, tá? Por isso também eu reduzi também os vídeos do YouTube. Então provavelmente o meu compromisso é de que tenha 2 vídeos, né? Um no meio do mês falando sobre as movimentações, e um no final do mês falando sobre os meus dividendos, né? E assim a gente vai indo, gente. Se gostou, deixa nos comentários. Se tiver alguma dúvida, crítica, comentário, deixa nos comentários também. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para sempre receber notificação quando eu lançar vídeos novos. E é isso aí, gente. Espero que vocês se divirtam seguindo a minha jornada aí nos investimentos e agora nessa parte de planejador financeiro. Fico por aqui, um ótimo dia a todos. Tchau!